Há uma diferença sutil, mas que corta mais fundo que qualquer navalha, entre ser convidada para um evento e ser meramente tolerada nele. Por anos, eu fui a presença tolerada nos eventos da minha família, a cadeira extra que eles, por um senso de dever social, colocavam na ponta da mesa. Eu era o sorriso amável no canto das fotos, a figura silenciosa que ouvia com paciência as suas conversas sobre um mundo de aparências que já não era mais o meu. Até a noite em que, no restaurante mais chique e cobiçado da cidade, eles decidiram que nem a cadeira extra era mais necessária. Mal sabiam eles que naquela noite eu não precisava de um assento na mesa deles, porque o dono de todas as mesas era, em segredo, meu. Meu nome é Susana, tenho 68 anos e sou a viúva de um homem que me ensinou a amar as coisas que o dinheiro não pode comprar e que o status não pode definir. Meu falecido marido, Alberto, foi um amado professor de História da Arte na universidade por 40 anos. Nossa casa nunca ostentou luxos, mas transbordava riqueza. Uma riqueza que se media em lombadas de livros que se empilhavam em cada canto como tijolos de conhecimento. Uma riqueza que flutuava no ar com as áreas de Verdi e Mozart em nossas tardes de domingo. E uma riqueza que se aprofundava em conversas regadas a um vinho simples e honesto, que duravam até a madrugada. Alberto me ensinou a encontrar a beleza em um poema bem construído, a harmonia em uma fachada renascentista e a profundidade em um olhar silencioso. Vivemos uma vida de uma elegância que não se media em cifras, mas em cultura, em sensibilidade e em um imenso amor. Nossos 2 filhos, Jonas e Camila, cresceram nesse ambiente. Foram cercados de livros, de música, de debates, mas em algum ponto da jornada para a vida adulta, eles parecem ter feito uma tradução muito pobre de tudo o que lhes foi ensinado. Eles se casaram com pessoas para quem a cultura era um acessório e o status, o prato principal. Jonas, meu filho, um homem de bom coração, mas de vontade fraca, casou-se com Verônica. Ela era uma mulher com uma beleza impecável e uma ambição de aço. Verônica via a vida como uma escalada social, e cada pessoa era um degrau ou um obstáculo. Camila, minha filha, casou-se com Lucas, um homem do mercado financeiro, prático e objetivo, que venerava gráficos de lucro e desprezava qualquer coisa que não pudesse ser traduzida em números. E meus filhos, para serem amados e aceitos em seus novos e pragmáticos mundos, foram lentamente se moldando à imagem de seus cônjuges. Após a morte de Alberto, há 5 anos, a solidão se abateu sobre mim e a preocupação deles se intensificou. Eles passaram a gerenciar minha vida com a condescendência de quem cuida de uma criança teimosa. A minha preferência por uma vida simples, por um concerto em vez de um shopping, por um livro em vez de uma joia, era vista por eles não como uma escolha filosófica, mas como uma limitação, uma prova de que eu estava parada no tempo, uma velhinha que não entendia o mundo moderno. Mãe, a senhora precisa sair mais, ver gente, ir aos lugares da moda, dizia Camila, tentando me arrastar para restaurantes barulhentos onde a comida era menos importante que a aparência das pessoas. Sogrinha, esse seu apartamento é tão denso, cheio de livros velhos. A senhora deveria se mudar para um condomínio com área de lazer, piscina. Mais alegre, sugeria Verônica, já mentalmente vendendo minha biblioteca a um sebo para financiar sua próxima bolsa de grife. Eu resistia a tudo com um sorriso paciente, mas cada sugestão era uma pequena agressão, uma tentativa de apagar a identidade que construí com o homem da minha vida. Foi para fugir dessa solidão e dessa pressão que, há 6 meses, decidi fazer algo por mim. Vi um anúncio no jornal sobre um clube do livro que se reunia em uma charmosa e antiga livraria no centro. Um lugar com cheiro de papel e de café. E eu fui. Lá, entre pessoas que discutiam com paixão as nuances de um romance de Helena Ferrante, eu me senti em casa novamente. E foi lá que conheci Otávio. Otávio era um homem de 72 anos, viúvo, com um sorriso que parecia guardar todas as histórias boas do mundo e olhos de um azul profundo, que brilhavam com inteligência e um humor gentil. Ele era um empresário aposentado, um homem que havia construído um império, mas que falava com a simplicidade de quem sabe que as melhores coisas da vida não estão à venda. Nossa conexão foi imediata.
Uma conversa que começou sobre literatura e se estendeu para a música, para as artes, para a vida. Descobrimos que éramos dois sobreviventes de uma mesma espécie em extinção. A dos que ainda acreditam no poder de uma boa conversa, na beleza de um gesto gentil, no valor de um afeto que não pede nada em troca. Começamos a nos encontrar. Cafés que se transformavam em almoços, visitas a museus que terminavam em jantares. E eu, aos 68 anos, me apaixonei. Um amor sereno, maduro, um amor que era um porto seguro, não uma tempestade. Decidimos, por um acordo mútuo e silencioso, manter nosso relacionamento em segredo. Era o nosso jardim secreto, o nosso refúgio. Eu não estava pronta para submeter a beleza do que tínhamos ao escrutínio e ao julgamento superficial da minha família. Eu sabia exatamente o que eles perguntariam. Quem é ele? O que ele faz? É rico? Tem idade para estar namorando, mãe? O nosso amor era precioso demais para ser profanado por esse tipo de questionário. O que eu sabia sobre Otávio era que ele havia sido um restaurateur de muito sucesso e que, mesmo aposentado, mantinha por puro prazer o seu primeiro e mais amado restaurante, uma joia da alta gastronomia na cidade, o Villa Toscana. O mesmo Villa Toscana que era, para minha nora Verônica e para o resto da minha família, o Olimpo do status social, o lugar onde eles sonhavam em ser vistos. A ironia era tão deliciosa que eu a saboreava em segredo a cada encontro com Otávio. O estopim para a grande noite da minha vida começou, como sempre, com eles. Jonas, meu filho, recebeu uma promoção importante. E Verônica, sua esposa, decretou que a comemoração teria que ser um evento para marcar a ascensão social da família. Eu consegui uma reserva no Villa Toscana, ela anunciou em um almoço de domingo, com o ar de quem acaba de escalar o Everest. Sexta-feira à noite. É quase impossível, mas usei meus contatos. Será uma noite inesquecível para celebrar o sucesso do meu marido. Que maravilha, minha filha. Fico tão feliz por vocês, eu disse, o coração dando um pequeno salto de diversão secreta. Eu adoro a culinária de lá. Nós sabemos, mãe, disse Camila, com um olhar que era uma mistura de afeto e pena. Mas a senhora tem uma roupa adequada? Lá é um lugar muito, muito formal. Não se preocupe, querida. Eu encontrarei algo no meu guarda-roupa, respondi, pensando no elegante vestido de seda preto que Otávio havia me dado de presente. A semana que antecedeu o jantar foi um pequeno curso intensivo de humilhação. Verônica me enviou um vídeo do YouTube sobre como se comportar em jantares de gala. Lucas, meu genro, me explicou, com a paciência de quem ensina uma criança, a diferença entre um vinho Cabernet e um Merlot. Eles não estavam me convidando. Estavam me treinando, me adestrando, para que eu não os envergonhasse. E eu aceitei tudo, com um sorriso de Mona Lisa, guardando meu segredo como um trunfo. Chegou a noite de sexta-feira. Vesti meu vestido preto, meu colar de pérolas, meus sapatos de salto baixo. Senti-me elegante, confiante. Quando eles passaram para me buscar, vi a surpresa em seus olhos. Eu não parecia a velhinha simples que eles esperavam. Nossa, mãe, a senhora está diferente, disse Jonas. Diferente como, meu filho? Mais adequada? Perguntei, com um sorriso inocente. No carro, o clima era de uma excitação tensa. A conversa girava em torno de quem eles poderiam encontrar no restaurante, de como aquela noite solidificaria a posição deles na alta sociedade. Eu era uma passageira silenciosa, a caminho do meu próprio e secreto espetáculo. Chegamos ao Villa Toscana. A fachada de pedra, a porta de madeira maciça, a luz dourada que vazava pelas janelas. Era, de fato, um lugar deslumbrante. Fomos recebidos na porta por uma hostess jovem e impecável. Boa noite. Reserva em nome de Jonas Aguiar, anunciou Verônica com a voz impostada. A hostess olhou para o seu tablet. Ah, sim, senhor Jonas Aguiar. Uma mesa para 4 pessoas, correto? Por favor, me acompanhem. 4 pessoas. A frase foi dita com uma naturalidade profissional, mas para mim soou como um tiro. Nós éramos 5. Olhei para eles. Jonas olhou para o chão. Verônica sorriu. Um sorriso amarelo, de desculpa ensaiada. Moça, com licença, mas deve haver um engano, eu disse, a voz calma. A reserva é para 5. A hostess verificou novamente,
o rosto corado de constrangimento. Não, senhora. Lamento, mas a reserva confirmada pelo Sr. Aguiar na terça-feira é para 4 pessoas, e a casa está completamente lotada esta noite. É impossível adicionar um lugar. O plano deles se revelou em toda a sua crueldade. Eles me convidaram sabendo que não havia lugar para mim. Eles me fizeram me arrumar, me trouxeram até a porta, para me dispensar ali, na frente de todos, como quem devolve uma mercadoria com defeito. Mãe, que coisa terrível, que confusão, disse Camila, com uma atuação digna de um prêmio. O Jonas deve ter se enganado na hora de confirmar. Que pena. Olha, não se preocupe, a gente te paga um táxi para casa. Ou... E aqui veio o golpe final. Tem uma cantina italiana ótima aqui na rua de trás. Talvez um lugar mais barato seja melhor para a senhora, não acha? Mais aconchegante. Um lugar mais barato, mais simples, mais adequado ao meu perfil. A humilhação era completa, e naquele momento, em vez da dor, em vez das lágrimas, algo inesperado aconteceu. Uma vontade incontrolável de rir. E eu ri. Não uma gargalhada, mas um riso baixo, contido, que fez com que eles me olhassem como se eu tivesse enlouquecido. Do que a senhora está rindo, mãe? Perguntou Jonas, apavorado com a minha reação. Estou rindo da vida, meu filho. De como ela é irônica, eu disse, enxugando uma lágrima de riso. Um lugar mais barato? Não, minha filha, não se preocupe. Eu não preciso de um lugar mais barato. Meu olhar varreu o salão, ignorando os 4 rostos atônitos à minha frente. E encontrei quem procurava. Lá, perto do bar, provando um vinho com o sommelier, estava ele. Otávio, meu Otávio, lindo, elegante, o dono de tudo aquilo. Nossos olhos se encontraram e ele sorriu para mim, um sorriso que era só nosso. Virei-me de volta para a minha estarrecida família. Na verdade, eu disse, a voz agora firme e cheia de uma diversão que eles não podiam compreender. Eu só preciso falar com o dono do lugar. Tenho certeza de que ele pode arranjar a melhor mesa da casa para mim. E, antes que eles pudessem processar a informação, eu levantei a mão e chamei, a minha voz ressoando com uma nova e surpreendente autoridade pelo salão. Otávio, meu amor, poderia vir aqui um instante, por favor? O nome, o meu amor, o chamado. Vi o mundo deles desabar em câmera lenta. Otávio se virou, seu rosto se iluminando ao me ver. E ele começou a caminhar em nossa direção. O verdadeiro dono do castelo, enquanto o maître, os garçons e todos os clientes importantes se viravam para ver quem era a mulher que o chamava com tanta intimidade. O show estava apenas começando. A imagem de Otávio caminhando em minha direção, com aquele seu sorriso que parecia acalmar o ambiente ao redor, foi como uma lufada de ar fresco em um cômodo abafado. Meus filhos, Jonas e Camila, e seus respectivos cônjuges, Verônica e Lucas, observavam a cena com o horror de quem vê um roteiro cuidadosamente ensaiado pegar fogo. O plano deles era simples: me expor como inadequada, me fazer sentir pequena e me dispensar como um incômodo. Eles só não contavam que o dono do teatro era meu amigo. Ou melhor, meu amor. Otávio chegou ao nosso pequeno grupo de tensão, ignorando solenemente os 4 rostos pálidos e focando toda a sua atenção em mim. Ele pegou minha mão, levou-a aos lábios em um gesto de galanteria que eu pensei só existir em filmes antigos, e disse, a voz, um veludo, para que todos ouvissem: minha querida Susana, perdoe o meu atraso em cumprimentá-la. A sua presença ilumina este lugar. Ele então se virou, como se só naquele momento notasse a existência dos outros. Seu olhar passou pela jovem e apavorada hostess, que não sabia onde enfiar a cara. Minha jovem, houve um pequeno, mas lamentável, engano, disse ele, com uma gentileza que soava mais intimidante do que qualquer grito. A reserva do Sr. Aguiar não é para 4 pessoas. Na verdade, pode cancelar esta reserva por completo. A noite de hoje é especial demais para uma mesa comum. Vi um lampejo de esperança nos olhos de Verônica, minha nora. A esperança de que ele nos mandaria embora, de que o vexame seria rápido, embora monumental. Uma esperança que foi imediatamente esmagada pela frase seguinte de Otávio. Ele fez um sinal para o maître, Antônio, um homem de postura impecável que se materializou ao seu lado. Antônio, por favor,
Prepare a minha mesa particular. A mesa do comendador. A dona Susana e seus convidados irão jantar conosco esta noite. Se um raio tivesse caído no meio do salão de mármore do Vila Toscana, o efeito teria sido menos sísmico. A mesa do comendador era uma lenda urbana, o epicentro do poder e do prestígio da cidade. Era um nicho elevado no fundo do salão, com um grande sofá de veludo bordô e uma vista panorâmica para todo o ambiente. Um lugar onde a privacidade era absoluta e o status inquestionável. Era a mesa onde os negócios mais importantes eram fechados e os segredos mais bem guardados, sussurrados. E nós, a família que havia acabado de tentar me dispensar por eu não ter nível para o lugar, estávamos sendo conduzidos para o seu trono. Mas é claro, comendador, disse o maître quase se curvando. É uma honra sem precedentes ter a dona Susana conosco. Por aqui, por favor. E assim começou a procissão da vergonha. A deles, claro. Otávio me ofereceu o braço e eu o aceitei, sentindo-me pela primeira vez em anos como a protagonista da minha própria vida. Caminhamos à frente, lentamente, sob os olhares de todo o restaurante. Eram os olhares da elite da cidade, os mesmos olhares que meus filhos e seus cônjuges tanto cobiçavam. E o que eles viam? Viam a mim, a mãe simples, de braços dados com o lendário Otávio, sendo tratada como uma rainha. E atrás de nós, em um silêncio fúnebre, vinham os quatro, pálidos, de cabeça baixa, seguindo-nos como prisioneiros de guerra. A festa de promoção de Jonas havia se transformado em seu desfile de humilhação. Quando nos sentamos, a nova ordem mundial estava clara. Eu e Otávio, lado a lado, no centro do poder. E eles, do outro lado da mesa, apertados, desconfortáveis, prisioneiros em um banquete que eles mesmos haviam arranjado. O que se seguiu foi uma aula de esgrima verbal, e Otávio era o mestre espadachim. Ele os desarmava com sua polidez, os feria com sua gentileza. Então, Jonas, meu rapaz, começou ele, enquanto o sommelier nos servia um champanhe francês que eu sabia custar o equivalente a 1 mês da minha aposentadoria. Uma promoção. Meus parabéns. Imagino que um cargo de diretoria exija não apenas competência, mas uma grande capacidade de julgamento e lealdade, não é mesmo? Jonas, que antes se gabava de seus feitos, apenas murmurou um "sim, senhor", o rosto corado. O jantar foi um menu degustação que Otávio, obviamente, já havia arranjado com o chefe. Pratos que eram obras de arte, com nomes que eles mal conseguiam pronunciar. E a cada prato, a lição continuava. Otávio se virou para Verônica, minha nora, a alpinista social. Verônica, a Susana sempre me fala do seu bom gosto impecável para a decoração. O que me diz deste prato? Acha que a paleta de cores harmoniza com a textura do purê de açafrão? Verônica, que vivia para dar opiniões sobre estética, ficou sem palavras. É muito harmônico, ela conseguiu dizer. Fico feliz que pense assim, disse Otávio. Foi a Susana quem me ensinou a prestar atenção nesses detalhes. Ela tem uma sensibilidade para a beleza que é rara. Ela enxerga a alma das coisas, não apenas a superfície. Uma qualidade admirável. A cada palavra, ele construía a minha imagem e, por consequência, demolia a deles. Ele contava casualmente sobre os livros que líamos juntos, sobre os concertos a que íamos, sobre as discussões filosóficas que tínhamos. Ele me apresentava como uma mulher culta, inteligente, interessante. A antítese da velhinha que eles descreviam para os amigos. Eu, por minha vez, decidi participar do florete. Sabe, Otávio, meu amor, eu disse no meio do prato principal. Você é tão gentil em me proporcionar esta noite. Eu estava tão preocupada. Minha filha Camila, sempre tão atenciosa, achou que eu poderia me sentir deslocada aqui. Ela chegou a sugerir que um lugar mais barato fosse mais apropriado para mim. Não é um amor de filha sempre pensando no bem-estar da mãe? Camila, que estava tentando se fundir com o estofado do sofá, começou a chorar silenciosamente. O marido dela, Lucas, colocou a mão em seu joelho, mas o gesto era de pânico, não de consolo. O jantar se arrastou como uma peça de teatro em câmera lenta. Eu olhava para os rostos deles e via a desconstrução de suas certezas.
Via a arrogância se dissolver em um suor frio. Eles haviam baseado suas vidas em um castelo de cartas de status, e eu, a mãe que eles consideravam a carta mais baixa do baralho, havia me revelado como a dona do cassino. Em meu silêncio, eu refletia. A dor da traição ainda estava lá, mas agora era acompanhada por uma sensação de justiça poética. Eu não sentia prazer na humilhação deles. Sentia uma tristeza profunda por eles terem precisado chegar àquele ponto para, talvez, começarem a entender o que realmente importa. Eu me lembrava de Alberto, meu marido. Ele, com sua alma de professor, acreditaria no poder de uma boa lição. E aquela, sem dúvida, era uma lição de mestrado. No final da noite, Otávio desferiu o golpe de misericórdia, a oferta da Toscana. E a reação deles, o silêncio atônito, foi a confissão de sua derrota moral. Quando nos levantamos para sair, o maître trouxe a conta, numa pasta de couro. Otávio a dispensou com um aceno. A noite é um presente para a dona Susana e sua família. Não há conta. Na porta do restaurante, enquanto esperávamos os carros, a humilhação final foi servida. O jaguar antigo e impecável de Otávio parou à nossa frente. O manobrista abriu a porta para mim. Otávio me ajudou a entrar com o cuidado de um príncipe. Antes de entrar, ele se virou para a minha família, que estava parada na calçada, parecendo 4 estátuas de sal. Foi um prazer conhecê-los melhor, ele disse, a voz cheia de uma ironia polida. Espero que consigam um táxi com facilidade. A noite está bastante movimentada. E Verônica, ele acrescentou, como se tivesse acabado de se lembrar de um detalhe. Se um dia precisar de dicas sobre como harmonizar um Brunello, não hesite em perguntar à sua sogra. O paladar dela, como eu disse, é impecável. Ele entrou no carro e nós partimos, deixando-os para trás, na calçada do seu sonho de consumo, agora transformado no palco de seu pesadelo social. No caminho para casa, no silêncio confortável do jaguar, eu recostei a cabeça no banco e fechei os olhos. A exaustão emocional era imensa. Você foi terrível com eles, Otávio, sussurrei, com um meio sorriso. Não, minha querida Susana, ele respondeu pegando minha mão. Eu não fui terrível. Eu apenas os tratei da mesma forma que eles trataram você, mas com talheres de prata e uma carta de vinhos melhor. Eles te ofereceram um prato de humilhação. Eu apenas lhes devolvi a conta. E às vezes, a conta da dignidade, minha amiga, vem com um preço muito, muito alto. E enquanto o carro deslizava pela noite, eu sabia que a minha vida, a vida da Susana que se escondia por trás da mãe, havia finalmente começado. E a vida deles teria que ser completamente reconstruída a partir daquela noite, das ruínas de sua própria e vazia sofisticação. O jantar havia acabado, mas a digestão daquela lição seria longa e muito, muito difícil. A porta do jaguar de Otávio se fechou com um som maciço e satisfatório, isolando-nos do mundo exterior e da imagem patética da minha família abandonada na calçada. Por um longo momento, o único som dentro do carro foi o do motor suave e o da minha própria respiração, que eu tentava regular. A adrenalina da confrontação começava a se dissipar, dando lugar a uma exaustão profunda, uma fadiga que vinha da alma. Você está bem, minha Susana? Perguntou Otávio, a voz dele um bálsamo de calma na noite fria. Ele não ligou o rádio, apenas esperou. Estou, respondi, e a palavra soou verdadeira e ao mesmo tempo incompleta. Estou aliviada. E estou imensamente triste. É uma combinação perfeitamente lógica, ele disse, colocando uma mão gentil sobre a minha. O alívio é da sua dignidade, que se levantou e caminhou para fora da sala. A tristeza é do seu coração de mãe, que viu os próprios filhos perdidos na escuridão da vaidade. Não se culpe por sentir os dois. Eu fui muito dura, Otávio. Você foi um espelho, meu amor. Um espelho límpido e de ótima qualidade. Se a imagem que eles viram refletida era monstruosa, a culpa não é do espelho. Aquelas palavras me deram o consolo que eu precisava. A validação não de um amante, mas de um amigo, de uma alma que entendia a complexidade do que acabara de acontecer. Naquela noite, eu não dormi no meu apartamento.
Otávio me levou para a sua casa, uma cobertura espetacular com vista para a cidade, cheia de livros, de obras de arte e de um silêncio que não era de solidão, mas de paz. E pela primeira vez em muito tempo eu me senti segura, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O segredo do nosso namoro havia acabado. E com o fim do segredo, uma nova fase da minha vida começou. A notícia do que aconteceu no Vila Toscana se espalhou pela cidade como um incêndio em palha seca. A alta sociedade, que se alimenta de dramas e de quedas de status, encontrou em nossa história um banquete. Nos dias que se seguiram, eu e Otávio nos tornamos o casal do momento. Mas não como celebridades de um reality show. Éramos vistos com uma curiosidade respeitosa. Eu, a viúva discreta do professor, que se revelou a companheira do lendário Otávio. Ele, o recluso comendador, que saiu de sua torre de marfim por amor a uma mulher comum. Começamos a viver a nossa vida abertamente. Ele me levava a vernissagens, a concertos, a jantares na casa de seus amigos, intelectuais, artistas, pessoas que falavam sobre ideias e não sobre marcas. E nesses ambientes eu floresci. Eu não era mais a mãe do Jonas ou a sogra da Verônica. Eu era a Susana, uma mulher com opiniões, com um repertório cultural que eu mesma havia esquecido que possuía, e com um homem ao meu lado que me olhava com admiração e orgulho. Enquanto a minha vida social se tornava rica e interessante, a dos meus filhos implodia. A humilhação no Vila Toscana foi um golpe fatal na reputação que eles tanto prezavam. Verônica, minha nora, foi quem mais sentiu. As amigas influentes, para quem ela tanto queria se exibir, agora a evitavam. A história de como a sogra simples era, na verdade, a namorada do dono do restaurante mais chique da cidade, e de como ela e o marido a haviam desprezado publicamente, tornou-se a fofoca da temporada. Ela, que se via como uma rainha social, agora era vista como uma alpinista desastrada que cerrou o próprio galho. Lucas, meu genro, o homem do mercado financeiro, também sentiu o impacto. No mundo dele, onde as conexões valem mais do que o talento, ter a reputação manchada por um escândalo familiar era péssimo para os negócios. Ele se tornou o homem cuja família foi publicamente humilhada pelo comendador Otávio. Não era uma boa imagem. A pressão sobre os casamentos dos meus filhos foi imensa. Eu não precisava de espiões para saber. A tensão era uma consequência lógica. Imagino as discussões. Verônica culpando Jonas. A culpa é sua. Você nunca me disse que sua mãe era alguém. Você me fez passar por essa vergonha. Sua família arruinou a minha imagem. E Lucas culpando Camila. Eu te avisei que essa ideia de excluir a sua mãe era estúpida. Agora estamos na boca do povo. Meus sócios estão rindo de mim. Eles estavam provando do próprio veneno. A vida deles, que era baseada em aparências e na opinião alheia, estava desmoronando porque a opinião alheia, agora, lhes era desfavorável. Por quase um mês, eles não me procuraram. Um silêncio total. Era a tática do orgulho ferido. Eles provavelmente esperavam que eu, a mãe, sentisse culpa e fosse atrás deles, pedindo perdão pela lição que lhes dei. Eles ainda não haviam entendido que aquela mãe não existia mais. A primeira a quebrar foi Camila, minha filha. A ligação veio numa tarde de terça-feira. A voz dela era um fio, desprovida de qualquer raiva ou acusação. Era apenas a voz da derrota. Mãe, sou eu. A senhora. A senhora tem 1 minuto para falar comigo? Tenho, minha filha. O que foi? Eu preciso te ver. Por favor. Sozinhas. O Lucas e eu. A gente não está bem. Na verdade, nada está bem. Concordei em encontrá-la, mas nos meus termos. Amanhã, às 3 da tarde, na casa de chá do Parque Lage. É um lugar calmo. Estarei te esperando. Ela chegou pontualmente. Estava mais magra, o rosto abatido, sem maquiagem. A mulher vibrante e cheia de si havia dado lugar a uma figura frágil e triste. Sentou-se à minha frente e, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela desabou a chorar. Um choro silencioso, de quem não tem mais forças nem para soluçar. Deixei que ela chorasse. Pedi um chá de camomila para ela e um café para mim. Me perdoa, mãe, ela disse finalmente, depois de longos minutos. Me perdoa.
Não só pela noite do restaurante, mas por tudo, por todos os anos de descaso. Eu fui tão tola, ela continuou. Eu me deixei levar pelo mundo do Lucas, pelo mundo da Verônica. Eu achava que ser bem-sucedida era ter o carro do ano, a bolsa da moda, a reserva no restaurante caro. E eu comecei a sentir vergonha da senhora. Vergonha da sua simplicidade, da sua elegância discreta. Vergonha dos valores que o papai e a senhora me ensinaram. Eu olhava para a senhora e via tudo o que o meu novo mundo desprezava. E, em vez de defender a senhora, eu tentei te esconder. A confissão dela era brutalmente honesta. Naquela noite, quando eu sugeri que a senhora fosse a um lugar mais barato, eu senti a baixeza das minhas próprias palavras. Mas eu disse mesmo assim, porque eu estava com medo. Medo de que a minha sofisticação de mentira fosse exposta pela sua autenticidade de verdade. E foi exatamente o que aconteceu. O Lucas, ele não me perdoa. Não pelo que a senhora fez, mas pelo que eu me tornei. Ele disse que se casou com uma mulher que admirava e que eu me transformei em uma cópia da Verônica. E ele tem razão. Eu perdi a admiração do meu marido, perdi o respeito dos meus amigos e perdi o seu amor. Você não perdeu o meu amor, Camila, eu disse, e pela primeira vez estendi a mão e toquei a dela sobre a mesa. O meu amor por você é incondicional. O que você perdeu foi o meu respeito. E isso, minha filha, é muito pior. Ela assentiu, as lágrimas rolando. Eu sei, e eu não sei como consertar. Você conserta começando a se respeitar, eu disse, com a sabedoria que a dor e a distância me deram. Você precisa decidir que mulher você quer ser. Aqui vive para impressionar um marido e um círculo de amigos que só valorizam o que é superficial. Ou a filha do professor Alberto, a mulher inteligente e sensível que sabe o valor de um bom livro e de um abraço sincero? A escolha não é minha, é sua. Ela me contou sobre a situação de Jonas e Verônica. O casamento deles estava em ruínas. A humilhação social havia sido um golpe fatal para o ego de Verônica, e ela culpava Jonas por tudo. Eles estão presos num inferno de acusações, mãe. E eu estava no mesmo caminho. Mas você não está mais, eu disse. Você está aqui, conversando comigo, e isso já é um começo. No final da nossa conversa, ela me fez a pergunta que eu sabia que viria. Mãe, e sobre a Toscana? O convite do Otávio? Aquilo era sério? Eu sorri. O Otávio nunca brinca com convites, Camila. Mas aquele não era um convite para uma viagem. Era um convite para uma reflexão. E a gente ainda pode ir? A Toscana, minha filha, é um lugar para onde se vai para celebrar a paz, não para fugir da guerra. Quando a sua guerra interna acabar, quando você souber quem você é e o que você valoriza, quando o seu irmão encontrar a humildade para vir até mim e admitir seus próprios erros, sem culpar ninguém, quando a sua cunhada entender que o valor de uma pessoa não está na marca da sua bolsa, então, e só então, talvez vocês estejam prontos para uma viagem como essa. Fiz uma pausa e olhei em seus olhos. Até lá, o convite do Otávio fica em aberto. Pense nele não como um destino de férias, mas como um destino para a alma. E a estrada para chegar lá, minha filha, é longa e precisa ser percorrida a pé, com os sapatos da humildade. Ela entendeu. Deixei-a no café com o peso e a esperança daquela nova jornada. Eu havia aberto uma porta para a minha filha, mas ela teria que ter a coragem de atravessá-la sozinha. Voltei para casa, para Otávio, para a minha nova vida, sentindo-me mais leve. A ponte sobre o Atlântico da nossa relação havia sido testada. E, embora frágil, ela não havia rompido. A conversa com Camila no jardim do Parque Lage foi como a primeira chuva fina após uma longa e devastadora seca. Não fez o jardim florescer imediatamente, mas umedeceu a terra dura do meu coração, permitindo que uma pequena e frágil semente de esperança pudesse começar a germinar. Eu sabia, no entanto, que a parte mais árida daquele deserto familiar ainda estava por ser atravessada. Meu filho, Jonas. Enquanto Camila, em sua dor, havia encontrado o caminho da humildade, Jonas, eu intuía, havia se refugiado na fortaleza de seu orgulho ferido. Ele era o homem da casa, o diretor promovido, o centro da celebração que se transformou em humilhação.
Para ele, o que aconteceu no Vila Toscana não foi apenas um constrangimento social, foi uma castração pública de sua autoridade e de sua masculinidade. Ele não me procurou. Por quase 2 meses, o silêncio dele foi um muro de gelo entre nós. Eu não o forcei. A nova Susana, a que florescia sob os cuidados de Otávio e da sua própria redescoberta, aprendeu a arte da paciência. Continuei a minha vida. Meus dias eram preenchidos com as aulas de literatura no Clube do Livro, com longas caminhadas pela lagoa ao lado de Otávio, com a descoberta de pequenos cinemas de arte e restaurantes discretos que se tornaram os nossos refúgios. Eu estava construindo um mundo para mim, um mundo onde eu era a protagonista, e a felicidade não dependia da aprovação ou da presença dos meus filhos. Soube por meio de uma Camila agora mais próxima e confidente do caos que se instalara na vida de seu irmão. O casamento de Jonas e Verônica, uma estrutura já frágil, construída sobre o alicerce instável do status, havia sofrido um abalo sísmico. Verônica, incapaz de lidar com a perda de prestígio social, tornou a vida dele um inferno. Ela o culpa por tudo, mãe, Camila me contou numa tarde em que tomávamos chá no meu apartamento. Ela o chama de fraco, de incompetente, por não ter controlado a própria mãe. Diz que ele arruinou a imagem dela, que as amigas a olham com pena. A casa deles, que antes era um palco para exibir sucesso, agora é um campo de batalha de acusações e ressentimento. Eu ouvia com uma tristeza serena. Não havia prazer na ruína deles. Havia apenas a confirmação de que uma vida baseada em aparências é a mais frágil de todas as construções. O primeiro contato de Jonas veio de uma forma indireta, quase patética. Ele começou a usar a filha, minha neta de 10 anos, como pombo-correio emocional. A menina me ligava. Vovó, o papai está tão triste. Ele não sorri mais. Vovó, o papai perguntou se a senhora ainda está com aquele senhor do restaurante. Eram tentativas desajeitadas de medir a minha temperatura, de saber se a porta para ele ainda estava aberta. Eu respondia com carinho à minha neta, mas não mordia a isca. Diga ao seu pai que a vovó está muito bem, meu amor. E que ele é um homem adulto e sabe o meu número de telefone se quiser conversar. Ele precisava vir por si mesmo. Precisava engolir o orgulho e dar o primeiro passo. E, finalmente, ele deu. A ligação veio numa noite de quinta-feira. A voz dele do outro lado era irreconhecível. Não havia a arrogância do diretor, nem a impaciência do filho ocupado. Havia apenas o tom monocórdico de um homem exausto. Mãe, sou eu, o Jonas. Eu sei quem é meu filho. Aconteceu alguma coisa? A Verônica, ela quer o divórcio, ele disse. E a frase saiu sem nenhuma emoção, como se ele estivesse lendo um relatório do tempo. Ela disse que não pode mais viver com um homem que não tem pulso, que foi desmoralizado pela própria mãe na frente de toda a cidade. Eu sinto muito, Jonas, eu disse, e sentia de verdade. O engraçado, ele continuou com um riso amargo, é que, quando ela disse isso, quando ela me deu o ultimato, eu percebi que não senti nada, nem raiva, nem tristeza. Apenas alívio. Alívio por saber que não terei mais que passar o resto da minha vida tentando impressioná-la. Houve um longo silêncio, e então ele disse as palavras que eu esperei meses para ouvir. Mãe, eu posso te ver? Eu preciso conversar, de verdade, sobre nós. Claro, meu filho. Onde você está? Estou no carro, parado em frente ao prédio do papai, o prédio da universidade onde ele dava aula. Meu coração se apertou. Ele havia ido até o território sagrado de seu pai, o lugar dos valores que ele havia abandonado. Fique aí, estou indo. Encontrei-o sentado em um banco no campus da universidade, sob a sombra de um flamboyant que Alberto, seu pai, amava. Era noite, e o campus estava silencioso. Ele olhava para o prédio de letras, iluminado, como se procurasse por respostas. Sentei-me ao seu lado. Não disse nada, apenas esperei. Eu me lembro de vir aqui com o papai quando era pequeno. Ele começou, a voz baixa. Eu ficava fascinado com a biblioteca, com o cheiro dos livros, com a forma como ele falava com paixão sobre arte e sobre história. Ele era o homem mais inteligente que eu conhecia. E o mais feliz. Ele era, concordei. E eu,
Eu passei a minha vida inteira correndo na direção oposta a tudo o que ele representava. Eu achava que a felicidade dele era pequena, que a erudição dele era inútil num mundo de negócios, que o amor de vocês, baseado em coisas simples, era um sinal de falta de ambição. Eu queria mais. Queria o carro do ano, o relógio caro, a esposa que fosse um troféu, o respeito que viesse da inveja dos outros. Ele se virou para mim e seus olhos estavam cheios de uma dor antiga. E eu consegui tudo isso, e me tornei o homem mais miserável do mundo, vazio, ansioso e um péssimo filho. Naquela noite no restaurante, ele continuou, a voz embargada. Quando a senhora entrou de braços dados com o Otávio e ele começou a falar de livros, de poesia, eu não senti raiva de você, mãe. Eu senti raiva de mim, porque eu vi em vocês dois tudo o que eu havia jogado fora. Vi a elegância de verdade, a riqueza de verdade, a riqueza de uma alma que se basta. E eu percebi o quão pobre eu era, no meio de todo aquele luxo. Eu permiti que a minha esposa te desrespeitasse por anos. Eu me calei quando ela te tratou como inferior. Eu concordei em te excluir da minha própria festa de comemoração. Eu não tenho desculpas, mãe. Eu fui um covarde, um filho ingrato e um homem fraco. E eu peço o seu perdão, não para que a senhora me salve, mas para que eu, talvez, possa começar a me salvar. A confissão dele, ali, no silêncio do campus, sob a sombra da árvore que seu pai tanto amava, foi a mais honesta e dolorosa que eu já ouvi. O caminho para o perdão, Jonas, começa quando a gente se perdoa primeiro, eu disse colocando a mão em seu ombro. E o caminho para o respeito dos outros começa quando a gente aprende a se respeitar. Você deu o primeiro passo hoje, ao vir aqui e encarar a verdade. Nós ficamos ali, em silêncio, por um longo tempo. E naquele silêncio, eu senti a ponte entre nós ser reconstruída. Não a ponte antiga, frágil e cheia de rachaduras, mas uma nova, feita de um material mais forte, a honestidade. A vida, a partir daquela noite, começou a mudar para todos nós. Jonas e Verônica se divorciaram. Foi um processo litigioso e amargo, mas no final, libertador para ele. Ele se mudou para um apartamento menor, mais perto do meu. E começou a se reconstruir. Ele e Camila, que também havia se transformado após sua própria crise, se reaproximaram de mim. Nossos encontros não eram mais em restaurantes da moda, mas no meu apartamento, para um almoço de domingo. Ou às vezes, íamos todos para a casa de Otávio, e ele, um cozinheiro de mão cheia, nos preparava um banquete. E as conversas eram sobre a vida, sobre os desafios de Jonas em ser um pai solteiro, sobre a nova paixão de Camila por jardinagem, sobre os meus projetos de voluntariado em uma biblioteca comunitária, sobre os planos de Otávio para a sua vindima na Toscana. A palavra Toscana ainda pairava no ar, como uma promessa e um lembrete. Eles nunca mais tocaram no assunto do convite. E eu também não. Eu sabia que a viagem só aconteceria se e quando eles estivessem verdadeiramente prontos. Eles ficaram prontos 1 ano e meio depois. Foi no meu aniversário de 70 anos. Eles organizaram uma pequena celebração surpresa para mim no meu apartamento. Apenas nós 5 e Otávio. Quando entrei na sala, eles estavam todos lá, com um bolo simples sobre a mesa. Depois do parabéns, Camila me entregou um envelope. É um presente nosso, meu e do Jonas, ela disse. Abri. Dentro havia 2 coisas. A primeira era a cópia de um certificado de um curso de sommelier que Jonas havia começado a fazer. Decidi que, se é para entender de vinho, quero entender de verdade, não só para impressionar os outros, ele disse sorrindo. A segunda era uma passagem de avião, para Florença, em meu nome, e junto um pequeno cartão, escrito à mão por Camila. Mãe, nós ainda não merecemos ir para a Toscana. A nossa jornada de reconstrução ainda está no começo. Mas a senhora já chegou lá há muito tempo. Este é o nosso presente, para que a senhora e o Otávio possam finalmente inaugurar a casa dos seus sonhos, em paz. E quando vocês estiverem lá, saibam que nós estaremos aqui, torcendo, aprendendo e esperando pacientemente pelo dia em que seremos dignos de receber um convite de verdade. As lágrimas que escorreram pelo meu rosto, naquele momento, não eram de dor,
nem de alegria. Eram de uma emoção que não tem nome. A emoção de ver seus filhos, finalmente, se tornarem as pessoas que você sempre soube que eles poderiam ser. Naquele verão, eu e Otávio fomos para a Toscana. Nossa casinha de pedra era tudo o que sonhamos. E na primeira noite, sentados na varanda, com uma garrafa de Chianti e um prato de queijo, olhando as estrelas sobre as colinas italianas, eu levantei a minha taça. Um brinde, eu disse. A quê, minha Susana? Perguntou Otávio. Aos filhos que se perdem, mas que encontram o caminho de volta. E às mães que têm a coragem de lhes mostrar que, às vezes, o caminho de volta para casa é o que começa com uma porta fechada na cara. Meu nome é Susana, e eu aprendi que o maior luxo da vida não é uma reserva no restaurante mais caro, mas uma mesa, por menor que seja, onde o respeito é o prato principal. E descobri que o amor verdadeiro não é sobre ter um lugar garantido, mas sobre fazer por merecer, todos os dias, o convite para se sentar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.